Muito bom. Olá. Estamos aqui para aprofundar na Bíblia a história de José como governador do Egito. Lá no vídeo Bíblia Rápida, nós temos ali a introdução a esse tema, em que nós vimos ali Gênesis 41, de 1 a 8, como o faraó teve o seu sonho, ficou perturbado e ninguém podia interpretar. Nós vamos continuar agora, a partir do verso 38 do mesmo capítulo 41, onde José já foi levado à presença do governador, o copeiro Mor, que havia se esquecido dele, de José. Quando o faraó teve o sonho e ficou perturbado, se lembrou que havia na prisão um homem que interpretava sonhos. E falou com o faraó mandou buscá-lo, era o próprio José, e José interpretou corretamente. E o faraó ficou muito impressionado. E o faraó diz assim, a partir do verso 38. E disse faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, interpretação dos meus sonhos, dos meus próprios sonhos, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo do Egito. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito, governador da terra do Egito. Vamos lembrar que o Egito naquela época era uma nação muito poderosa. Seria como se fosse semelhante aos Estados Unidos hoje. Guardadas as devidas proporções, o Egito naquela época era uma potência mundial. Então José não foi colocado como governador de uma nação pequena, mas sim de uma grande nação. E tirou o faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, dizendo: ajoelhai. Assim o faraó o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse faraó a José: eu sou o faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Veja bem o tamanho da autoridade que deu o faraó a José. Ninguém levantará sua mão ou levantará o seu pé sem a tua aprovação em toda a terra do Egito. É claro que existe aqui uma medida de exagero literário do faraó, uma hipérbole. Ele estava querendo dizer o seguinte: você manda mesmo. Não é de brincadeira, não é um cargo decorativo. Todos os egípcios estão sujeitos à sua autoridade. Eles não podem fazer nada de significativo se de alguma forma você não autorizar. Isso mostra o tamanho da altura de autoridade que Faraó alçou José. Lembre-se que José era um desprezado, humilhado, abandonado, esquecido, recebeu ingratidão, sofreu. Veja, irmã e irmão, o que Deus pode fazer com um homem ou uma mulher que tem coração correto. Versículo 45. E chamou o faraó o nome de José Zafenat Paneia, mudou o nome dele, deu um segundo nome egípcio. E deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Passou para poder ser honrado, conhecido, aplaudido, aclamado, dado a conhecer como autoridade que governa o Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, como era o sonho. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. José ajuntou. E guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, são celeiros. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não havia como contar tanto trigo que produzia. Celeiros gigantescos certamente foram escritos, inclusive na arqueologia há indícios desses celeiros e etc. Isso aqui tudo é relativamente bem documentado na arqueologia. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, ou seja, durante os 7 anos de fartura, que lhe deu Azenate, filho de Potífera, ou Potifera,
Estou aqui em dúvida se está escrito aqui com acento ou não, letra muito pequena, eu acho que é Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. Manassés tem um nome egípcio que está relacionado ao esquecimento do que é ruim. E o nome do segundo filho chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Um filho lembrou José que Deus faz você esquecer do seu sofrimento, porque Ele abençoa com um novo tempo na sua vida. Lembra daquela palavra bíblica que diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira? E o outro filho, Efraim, um nome egípcio também, está relacionado, tem um significado que está relacionado à prosperidade onde havia sofrimento antes. Esse é o nosso Deus. Ele faz isso com todo mundo que nele confia, nele crê, anda nos seus caminhos. Deus não abençoa só José, abençoa você também. Se você tiver um coração correto, ficar firme no Evangelho, na igreja, na fé em Jesus, vai acontecer o mesmo com você. Versículo 53. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão, porque havia os celeiros que guardavam o trigo. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo egípcio a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo que havia, em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito, os países vizinhos, para comprar de José o trigo, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Você pode continuar lendo aqui, a gente vai tratar disso em outros vídeos. A história de José como governador do Egito continua, mas eu queria ressaltar com você a grandeza da obra de Deus. Você vê aqui que José teve a vida totalmente reconstruída. Isso é um milagre. Porque muitas vezes na nossa vida nós pensamos que está tudo acabado. Eu digo para você por testemunho pessoal, já passei por depressão, sei o que estou falando. Depressão maior, depressão profunda, não é uma depressãozinha, não. Eu tive depressão no grau máximo. E eu sei o que é isso. A gente tem momentos da vida com depressão ou sem depressão, em que as perdas e a dor, até de culpa, e a sensação que onde que eu estava com a cabeça por ter feito isso, não me entendo, que absurdo que eu mesmo fiz. As dores são tão grandes, vindas de nós mesmos ou dos outros, que parece que tudo acabou. Não é verdade. Existe uma afirmação por aí que a última palavra não é do médico nem do advogado, mas a última palavra vem de Deus. Refere-se ao médico e ao advogado não em desmérito, mas sim porque são duas pessoas com muita autoridade, o advogado nas leis e o médico na saúde física, e nós temos em alta conta os médicos e advogados, e dentro do conhecimento médico, muitas vezes, dentro da ciência médica, muitas vezes o médico é obrigado a dizer que na medicina não há mais nada a fazer, e o doente vai morrer, ou vai ficar inválido para sempre, ou dependente de remédios eternamente, enquanto estiver vivo. A mesma coisa o advogado pode dizer: olha, dentro da perícia jurídica, dentro do que eu conheço das leis, dentro da estrutura de leis do Brasil, ou da nação que está envolvido, não tem jeito. Eles estão falando o que eles podem falar, porque eles são limitados pelas suas respectivas ciências e possibilidades. Mas o que nós queremos dizer é que, mesmo humanamente falando, a coisa não tem mais recurso. Isso não significa que é o fim. Deus está acima de tudo isso. E Deus tem recursos acima de tudo isso. Então nunca considere uma situação como perdida. Não está. Não está. De fato, só estará perdida se você entregar os pontos. Aí não há mais nada o que fazer. Porque você desistiu. Por isso, não desista da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu cônjuge. Não desista de você caminhar na vida cristã. Não saia da igreja porque você teve decepção. A igreja é um projeto de Deus. Fique firme na posição que Deus te colocou, te chamou, porque Ele está conduzindo você em glória. A Bíblia diz que o justo, ele é conduzido de fé em fé e de glória em glória. O
caminho do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Tenha paciência. Quando tudo estiver parecendo que está completamente perdido, é aí que Deus vai fazer um milagre. Porque é a especialidade de Deus. Agir quando tudo parece impossível. Se eu e você estivesse numa situação em que o homem pode fazer alguma coisa, em que o dinheiro pode fazer alguma coisa, em que o conhecimento humano pode fazer alguma coisa, em que amigos podem fazer alguma coisa, em que títulos, reputação, sobrenome e qualquer outra coisa humana pode fazer alguma coisa, se Deus fizer, nós vamos dar o crédito ao outro. Ah, foi porque eu sou muito inteligente. Ah, é porque eu tenho bons amigos. Ah, é porque eu paguei por isso. Ah, é porque minha família é muito importante aqui. Você nunca vai dar crédito a Deus. Então Deus, para te ajudar e me ajudar, muitas vezes Ele deixa a gente chegar num momento em que dinheiro não resolve, família não resolve, reputação não resolve, conhecimento não resolve, título não resolve. Porque aí, quando Deus fizer, e se você confiar nele, Ele vai fazer, você só poderá dar glórias a Deus, porque foi Deus que fez. E você terá grande alegria. A maior de todas as alegrias que o ser humano pode ter, de glorificar o nome do Senhor, de ter fé em Deus, de saber que Deus olhou por você. E aí você vai poder fazer como José, um homem que, mesmo sendo grande, mesmo sendo poderoso, continuou humilde, fiel a Deus e fez um excelente trabalho para si mesmo, para sua família e para a humanidade. Por isso, que Deus te abençoe conforme abençoou José e que você tenha um coração conforme José teve. Até o próximo vídeo, se você puder compartilhar com seus amigos, principalmente aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra assim, compartilhe, mostre para os seus filhos, para a sua família. Se você puder aí fazer o seu gostei, o seu like e inscrever-se no canal, seria muito bom para a gente poder ajudar outras pessoas com essa palavra. Que Deus te abençoe muito, um forte abraço.